Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você, profissional da área de recursos humanos, a se tornar um analista de treinamento e desenvolvimento. Caso você não seja um profissional da área de recursos humanos, mas queira aprender também a ser um profissional, um analista da área de treinamento e desenvolvimento, este conteúdo é para você. E toda terça e toda quinta-feira eu estou trazendo para você um conteúdo novo para te ajudar exatamente a trilhar os primeiros passos nessa jornada para ser um analista de treinamento e desenvolvimento. E o que é o analista de treinamento e desenvolvimento? É um profissional que possui a competência, as condições para identificar oportunidades, frentes de treinamento e desenvolvimento no dia a dia de cada um dos profissionais que atua naquela empresa, levando esses profissionais através da implementação de técnicas, metodologias e programas voltados para o desenvolvimento de competências, elevar o potencial desses profissionais, fazendo com que de fato eles gerem ainda mais resultado para a empresa da qual eles fazem parte. Um analista de treinamento e desenvolvimento, ele pode ser remunerado no mercado de trabalho com uma remuneração que vai de 3 a 7 mil reais por mês. Então, se você está interessado em ser um analista de treinamento e desenvolvimento, fica aqui comigo que eu vou compartilhar uma série de dicas que vão te ajudar a trilhar este caminho. No tema de hoje, eu quero falar com você sobre o desenvolvimento da comunicação. Mais especificamente, eu quero te ajudar a aprender a desenvolver a sua comunicação para que você possa ser um analista de treinamento e desenvolvimento. A comunicação é uma das competências mais procuradas pelas empresas nos tempos atuais, e o profissional que sabe se comunicar bem acaba facilmente se destacando em meio à multidão. O grande problema é que muitas pessoas possuem um grande pavor, uma grande dificuldade de falar em público, dificuldade de apresentar esta competência no seu dia a dia. Uma pesquisa inglesa, para você ter uma ideia, mostrou que as pessoas têm mais medo de falar em público do que passar por um descontrole financeiro ou sofrer com alguma doença grave. Ou seja, tem gente que prefere morrer, se a gente pudesse brincar, do que falar em público. De tamanho é o pavor, de tamanho é o medo que essas pessoas acabam tendo. Agora imagine, se para os demais profissionais essa é uma competência chave, imagine para o analista de treinamento e desenvolvimento. Sim, esta é a competência essencial para um profissional da área de treinamento e desenvolvimento. Poderíamos dizer que é uma competência chave, porque ela tem a capacidade e a condição de abrir portas extraordinárias para este profissional. Eu, ao longo da minha carreira, e acredito que provavelmente você também já tenha tido em algum momento da sua carreira, se é que ainda não tem, dificuldades para falar em público. Mas quando eu descobri a importância desta competência e eu entendi que ela poderia ser desenvolvida na minha vida e na minha carreira, eu procurei me empenhar, procurei me dedicar de maneira intensa para o desenvolvimento desta competência. E o que eu percebi ao longo da minha jornada profissional é que não basta querer falar bem em público, não basta querer melhorar a sua capacidade de comunicação. É de fato um desafio querer falar em público. Então, as pessoas
muitas vezes podem até pensar assim: eu vou falar em público porque eu preciso falar em público, então é só eu ir para frente das pessoas e tudo está resolvido. E não, não basta apenas ter a boa vontade e decidir, por exemplo, superar o medo de falar em público, ir para frente de uma plateia e tentar falar. Acredite, infelizmente isso tem grandes chances de piorar ainda mais as coisas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tentaram fazer isso e o trauma foi tão grande que essas pessoas nunca mais arriscaram falar em público. Travaram de uma tal maneira que isso se tornou, infelizmente, um grande bloqueio para essas pessoas. Então, a solução é aprender um método que vai te permitir transmitir a mensagem com segurança e de forma que isso impacte, transforme a vida das pessoas. Como eu disse, quando eu comecei a desenvolver essa competência, não foi uma tarefa fácil, mas eu percebi que era possível. Confesso para você que na primeira vez que eu fui falar em público foi uma verdadeira catástrofe, foi um fiasco. Por quê? Eu, como católico, a formação dos meus pais sempre me levou a valorizar a presença de Deus na minha vida e na minha história. E num destes grupos de oração, eu fui convidado para fazer a pregação. A pregação é um momento onde você anuncia o evangelho, você vai para frente do público e compartilha, você prega, você fala da palavra de Deus para as pessoas. Eu já tinha tido uma experiência pessoal do amor de Deus, já tinha comprovado, tido a experiência real do quanto Deus faz a diferença na vida daqueles que se entregam absolutamente a Ele. E eu sabia de tantos benefícios que Deus tinha feito na minha vida e que eu tinha o desejo, a vontade de compartilhar isso com inúmeras outras pessoas. Mas a verdade é que eu tinha um pavor imenso de estar falando na frente de pessoas. Mas recebi o convite e não queria deixar de corresponder a esse chamado, porque eu sabia de tudo que Deus tinha feito comigo e de verdade acreditei piamente que Deus não me abandonaria, que Ele derramaria sobre mim a sua força, o seu Espírito Santo e eu conseguiria falar. Pois bem, fui eu para frente deste público, tão confiante que eu nem me preparei. Aliás, eu nem sabia que eu precisava me preparar para fazer essa apresentação. Eu era um jovem, adolescente. Mas o fato é que eu peguei aquele microfone que eu nunca tinha pegado um microfone na minha vida e eu senti o peso daquilo, parecia que tinha 50 quilos. Eu não conseguia nem segurar o microfone por muito tempo, tão pesado que era para mim, nunca tinha pego. Olhava para aquelas pessoas, minha boca secou, minha mão começava a suar, comecei a ver um monte de estrelinha, comecei a falar uma ou duas palavras, não tinha mais o que falar e aquela multidão olhando para mim e eu não conseguia me controlar, não vinha mais nada para falar. Eu fechei os olhos, fiz o que eu sabia fazer melhor, que era rezar, e comecei a rezar e pedir a Deus por aquelas pessoas. Eu sei que de repente eu soltei, joguei o microfone sobre a mesa e saí correndo de vergonha daquelas pessoas. Eu escuto até hoje o barulho daquele microfone batendo na mesa. Tão difícil que foi para mim. E a minha pregação, que era para durar em torno de 20, 30 minutos, não durou nem 5 minutos.
E isso poderia ter sido um sinal vermelho para mim. Eu poderia ter decidido não mais falar em público. Mas eu percebi, ao contrário, o quanto isso era sério e o quanto que era importante. E para isso, eu precisava me preparar. Eu precisava ser qualificado para estar ali. É claro que a graça de Deus, que o poder de Deus, ele existe, mas se nós unirmos a nossa competência, as nossas habilidades com o dom, com o poder, com a graça de Deus, o milagre ele se efetiva de uma forma muito, muito mais rápida. Por que eu digo isso? Porque se você pegar os evangelhos, por exemplo, você vai perceber que os milagres que Jesus fazia, ele gostava de contar com a contribuição e com a colaboração das pessoas. Ele precisava contar com a colaboração das pessoas? Absolutamente não. Ele é Deus, ele faz o impossível. Mas a maioria dos milagres eram feitas a duas vias. Uma via que correspondia a Deus e outra via que correspondia ao ser humano. Exemplo, bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Ele só transforma a água em vinho porque os serventes pegaram as seis vasos de água e encheram de água até a boca e levaram para Jesus. E aí Jesus transforma a água em vinho. Então, quando nós nos preparamos, quando nós nos capacitamos, quando nós aprimoramos as nossas habilidades, investimos no desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas competências, Deus encontra um campo muito mais propício para ele operar, para ele agir, para ele executar a sua obra. Então, é importante que a gente invista no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. E aí eu fui buscar cursos, fui buscar treinamentos, formações para pregadores, formações de palestrantes, cursos de oratória, de tal forma que essa acabou se tornando uma das maiores competências que eu tenho na minha vida hoje. É a minha competência principal. É o que nós chamamos de competência máxima. Cada um de nós vamos desenvolvendo várias competências, mas existem algumas competências ou uma competência em particular que acaba se demonstrando uma competência-chave, uma competência essencial, uma competência máxima. Foi isso que aconteceu comigo com a comunicação, ao ponto de, quando eu entendi como é que ela funcionava, como é que ela se desenvolvia, como é que eu aplicava ela foi indispensável, não só para o campo religioso, nos grupos de jovem de oração que eu conduzia, nos retiros que eu pregava, mas no meu desenvolvimento profissional, na minha carreira, nos processos seletivos, nas entrevistas que eu fui fazer e passava humildemente falando, todas as entrevistas. Me recordo agora de uma que eu não passei, que não precisou necessariamente da minha comunicação, a pessoa não quis me ouvir, eu tinha que só fazer um teste antes de matemática e eu não fui bem naquela área, era uma área de finanças e eu não manjo, minha área é gestão de pessoas e não fui bem, realmente não tinha qualificação para isso e nem consegui ir para a fase de entrevista. Nas demais, aonde a comunicação e numa entrevista é o que acontece, essa competência abriu portas maravilhosas. Claro que tudo por graça de Deus, sem dúvida, mas essa competência se fez presente ali. E como eu disse, uma vez que você a desenvolve, ela começa a trazer inúmeros benefícios para a nossa vida e para a nossa carreira. Então, a primeira coisa que eu recomendo para que você desenvolva a sua comunicação e se torne um analista de treinamento e desenvolvimento, se você quer se tornar um analista de treinamento e desenvolvimento, é
aprender a dominar, a vencer o mecanismo do medo. Por quê? Porque este vai ser o primeiro obstáculo que normalmente você vai encontrar quando você buscar falar em público, desenvolver essa competência de falar em público. Então, o medo ele existe? Sim, ele existe. Quer dizer que existem meios de fazer o medo sumir? Não. O medo vai estar sempre presente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo não é algo ruim. O medo é um presente, é uma graça que Deus nos deu para que nós, de fato, pudéssemos viver em plenitude a nossa vida. O que é em plenitude? É viver ao máximo a nossa vida. Porque o medo, ele nos protege. O medo nos preserva de ocasiões perigosas. Ninguém em sã consciência vai subir do alto de um prédio, se debruçar no parapeito e se colocar em condição de risco, em sã consciência. Ninguém fecha os olhos e atravessa uma rua movimentada. Por quê? Porque nós temos medo. Então o medo, ele é um mecanismo de defesa e um mecanismo de defesa dos mais primitivos que nós temos. Inclusive, a neurociência explica que o medo ele está ligado na parte do cérebro mais antiga que nós temos. É uma parte do cérebro chamada cérebro reptiliano, para remeter exatamente aos ancestrais primeiros da humanidade. Vamos falar os homens das cavernas. E esses homens das cavernas, diante de uma situação de perigo, um raio, uma fera perigosa, esse mecanismo do medo era acionado. E esse homem das cavernas era impulsionado a tomar uma atitude. Como funcionava? Então, imagine este homem primitivo diante de uma fera. O medo vem. E o medo faz a seguinte pergunta a nível de inconsciente: isso pode me comer? Se a resposta for sim, automaticamente o cérebro manda uma descarga de adrenalina para o sangue começa a circular de uma forma mais rápida no organismo humano, inclusive para esse sangue circular mais rápido, o coração começa a bater acelerado, por isso que quando a gente tem medo o coração dispara. Por quê? Porque aí ele vai mandar sangue, primeiramente, para as pernas. Ele vai irrigar de sangue as pernas, vai dar tônus, poder muscular para as pernas. Para quê? Para que diante do perigo, pernas, para que te quero? E aí você foge, o homem das cavernas foge, né? A segunda pergunta, se esta for negativa, bom, isso pode me comer? Não, não pode me comer. Se a resposta for não, vem uma segunda pergunta. Eu posso comer isso? E aí o movimento é além de tônus muscular, de sangue para as pernas, sangue também para os braços, e aí ele ia e atacava a presa. O que isso tudo tem a ver com comunicação? Ora, uma pessoa quando vai falar diante de outras pessoas, diante do público, por exemplo, este medo ele vem. Por que este medo vem? Porque este cérebro reptiliano, ele ativa o medo. E aí a primeira pergunta vem: essas pessoas que estão aí, elas podem me comer? E aí a resposta, na maioria das vezes, é sim, elas vão me devorar vivo. E aí o medo vem, boca seca, coração dispara, as mãos suam.
E aí a pessoa fica perdida. Por quê? Porque na verdade, diferente do homem das cavernas, que percebe o tônus muscular para a perna e sai correndo, a pessoa que está diante do público, ela vai sentir essa mesma sensação, mas ela não vai sair correndo. Então isso gera uma confusão no nosso organismo, que aí dá essas palpitações, boca seca, mão sua, o cérebro fica em confusão. Tem gente que chega até a desmaiar para tentar se ver livre do perigo. Então, se nós começamos a entender que o medo, ele não é ruim, ao contrário, ele é positivo, o medo está ali para nos deixar alertas, para nos deixar atentos, nós podemos controlar este mecanismo do medo. Primeira dica para controlar o medo ao falar em público é respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca e de preferência faça isso antes de entrar na sua apresentação, antes de falar em público. Uma outra coisa que ajuda muito é ande de um lado para o outro antes da sua apresentação, porque isso vai fazer com que a sua circulação diante do medo vai normalizando, os batimentos cardíacos vão normalizando, assim como a respiração ajuda nisso também, e você fica mais calmo. Uma outra coisa muito bacana é entender o que está acontecendo. Falar para o teu cérebro que você não está diante de uma fera perigosa. Você está diante de um público que precisa ouvir o que você tem para falar. Que o que você vai falar para eles é importante. E se você se preparou antes, você vai entender que o que você vai falar realmente tem condição de mudar e transformar a vida dessas pessoas, não é? A questão é o como preparar, como organizar a minha apresentação. Então são dois pontos importantes. Você precisa dominar o mecanismo do medo e você precisa aprender a organizar a sua fala, organizar a sua mensagem. E não só organizá-la, mas treiná-la. Treiná-la. Depois que se organizou, esquematizou, treina diante do espelho, fala repetidas vezes, inúmeras vezes diante do espelho, para que de fato você consiga ir aprimorando a sua dicção, a sua fala. Não tem como eu deixar de dar mais uma dica extra aqui. Para melhorar a sua fala, a sua articulação, sua verbalização das palavras, o seu vocabulário, leia. Aprenda a ler. Leia. Comece nem que for por gibi da Turma da Mônica. Eu comecei assim, mas leia. Então desenvolva o hábito de ler. E, se eu posso te dar uma dica, leia em voz alta, para treinar a dicção, para treinar a verbalização, para treinar a articulação das palavras. Então, resumindo tudo que nós compartilhamos aqui, para você ser um analista de treinamento e desenvolvimento, é importante que você aprenda a desenvolver a comunicação, a sua comunicação. A comunicação é uma das competências mais procuradas pelas empresas hoje em dia. Se ela é importante para os demais profissionais, é muito mais importante para o profissional de recursos humanos, especificamente para o profissional analista de treinamento e desenvolvimento. Eu compartilhei com vocês o como isso pôde ser desenvolvido ao longo da minha vida, o que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. E se não é fácil, é importante entender que não basta simplesmente ter a cara e a coragem de ir lá para frente, é preciso aprender, além disso, de dominar o medo, organizar e estruturar a sua mensagem.
e que é importante também duas questões fundamentais. Primeira, dominar o mecanismo do medo, e a segunda, organizar e estruturar a sua mensagem. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!